Olá, pessoal! Essa semana nós estamos falando da importância de você saber traçar o perfil clínico do teu paciente. Devido à importância desse assunto, eu criei uma forma de classificar cada perfil clínico e eu chamei isso de fase. Dei um nome bem legal chamado a Rota da Doença. Se você me acompanha, você já deve ter ouvido falar, onde eu demonstro como uma doença vai se instalando no organismo. E eu vou dividindo através do estudo do metabolismo, das rotas metabólicas, da bioquímica que se altera quando você tem problemas, quando você tem agressões, enfim, gatilhos que vão levar você à doença. Você começa com pequenas alterações. E eu fui classificando isso em etapas. Então a gente tem uma divisão de 5 fases. A fase 1, fase 2, fase 3, 4 e 5 são fases que vão demonstrar a evolução de um problema ou de uma doença no organismo, sendo a fase 4 a fase da doença instalada e a fase 5 a fase da complicação da doença. Você sabe que a maioria das doenças crônicas, elas evoluem, elas progridem com degeneração de órgãos. Então, fase 4 e 5 eu já tenho um paciente que tem doença instalada e que está com degeneração. E essas fases, elas são muito estudadas na graduação pela medicina convencional. Determinar quando alguém está doente, identificar ou diagnosticar uma doença. O estudo, ele gira muito em torno disso. Agora, aqueles perfis que não se enquadram, que você olha e não tem uma doença, ele não encaixa naquela questão necessária para eu identificar uma doença, mas aquele paciente não está bem, é porque ele está em alguma das outras 3 fases, as fases que antecedem a doença crônica. E para identificar isso, nós geralmente não estudamos, nós não aprendemos a identificar essas fases anteriores, esses desequilíbrios. E por não aprender sobre isso como deveríamos, não aprendemos também a tratar os pacientes. E aí que entra a singularidade desse projeto, de você separar em fases. Os pacientes que eu mais atendo são os pacientes que estão na fase 3. Então eu vou descrever o perfil clínico desse paciente para que você identifique. Ele apresenta várias queixas. Podem ser queixas como fadiga, como cansaço extremo, ou então queixas de dores pelo corpo ou dores de cabeça recorrentes, problemas no trato gastrointestinal, uma pessoa que está com sobrepeso, que observa que não dorme bem, que não está produtivo, faz aquela queixa de performance cerebral, a memória não é mais a mesma, muitas vezes está numa vamos colocar assim, numa semi-depressão. Não é uma pessoa deprimida, mas ela já tem transtornos de humor, ela já não é mais a mesma. São as queixas. Claro que eu estou citando várias para você observar. E aí, quando a gente pega os exames, a gente faz o rastreio metabólico através dos exames laboratoriais, a gente observa que não existe ali uma alteração que nós possamos classificar como doença. Mas você observa que existem ali já algumas faltas de otimização, vitaminas que estão baixas, algumas vezes até deficientes, e você começa a observar que existe um desequilíbrio hormonal, por exemplo, ou com uma deficiência já hormonal instalada, ou com o hormônio testosterona, por exemplo, já bem baixinho, ou ainda apresenta uma resistência insulínica. É muito comum ter resistência insulínica nos nossos pacientes, porque o nosso hábito alimentar é péssimo, o nosso estilo de vida, ele não contribui para que a gente tenha um equilíbrio do pâncreas, desse eixo hormonal importantíssimo. Então tem a resistência insulínica, que não é uma doença, mas que já é uma alteração que vai trazer sérias consequências se mantiver assim a longo prazo. Então você observa que a fase 3, ela é caracterizada por algumas disfunções, pela presença de eixos hormonais que já não estão otimizados e com as queixas características de alguém que não tem uma saúde plena. É aí que a gente entra com o conhecimento do metabolismo. E conhecer as etapas, as fases da doença, conhecer a rota da doença, vai te ajudar a clarear demais esse assunto, porque identificar o perfil clínico é fundamental para criar os tratamentos, para utilizar as ferramentas, as estratégias de tratamentos. E fique atento aos próximos conteúdos que eu vou falar das outras fases, da fase 1 e da fase 2, que ainda não comentei com você.